Você sabe calcular a área lateral e a área total de um prisma? Então já começa essa aula dando aquele super like e para você que não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para garantir que você vai aprender tudo sobre como calcular a área da superfície de um prisma. Vamos lá? Nós vamos calcular a área da superfície de um prisma. Podemos pensar primeiro na área da base, mas como eu calculo a área da base? A área da base vai depender do polígono que está na base. Por exemplo, se nós olharmos, segura aqui, produção, se nós olharmos para esse prisma, que é o cubo, que é um prisma especial, não um caso especial porque todas as faces são todas iguais. Para calcular a área da base dele, nós sabemos que a base é um quadrado. Então, para calcular a área dessa base, eu faço a área de um quadrado. Produção, me dá outra aqui, me dá do hexágono. Por exemplo, para calcular a área da base desse prisma hexagonal, porque aqui na base nós temos um hexágono, nós devemos calcular qual é a área de um hexágono. Quando for uma base triangular, você calcula a área do triângulo. Quando for uma área retangular, você calcula a área do retângulo e aí por diante. E se você não lembra como calcular a área, eu vou deixar a indicação para você de como calcular a área dos polígonos para você tirando dúvida se precisar de alguma. Por exemplo, quando o prisma tem a base na forma de um trapézio. E quando você quiser calcular a área lateral. Lembrando que a lateral é o corpinho do nosso prisma. Pode falar direto área lateral ou superfície lateral, tudo bem. Como que eu vou calcular? Nesses prismas que você está vendo aqui na minha mão, daí produção os outros, esse daqui também e esse daqui também, nós estamos falando de prismas que são retos. Lembra bem, né? Prisma reto, porque a superfície lateral, ela faz 90 graus com a base, ele não está inclinado, então lembra bem disso. Então, quando você for calcular a área lateral de um prisma reto, você vai olhar, vai observar que aqui é um retângulo, essa face lateral calcula a área de um retângulo. Você lembra como faz a área de um retângulo, né? Muito bem. Agora, para calcular a área total, como que eu vou fazer para calcular a área total? Veja bem. Então, olha aqui, se eu for calcular a área total dessa superfície do meu prisma, total vai ser o quê? Vai ser as faces laterais junto com as duas bases. Então, é a mesma coisa que se eu pegasse, ó, vou desmontar meu prisma aqui, ó. Aqui, ó. Pegasse esse prisma e planificasse ele para você, ó. Desmontasse ele para você, isso, produção. Então, eu tenho aqui toda a superfície que compõe o prisma, ou seja, eu tenho toda a superfície total. Então, eu teria que calcular a área de todos esses polígonos e somar tudo, eu tenho a área total. Então, aqui é um exemplo de uma área total. Vamos desmontar outro, produção. Aqui você pode observar que nós temos 3 quadrados e 2 triângulos para ser calculado. Agora, se eu pego o prisma de base pentagonal, ó, olha ele aqui, pentagonal, é um pentágono. Então, se eu desmontar esse prisma, olha, o que vai acontecer? Para calcular a superfície total, então eu tenho que calcular toda essa superfície, ó. O que acontece aqui? Nós temos as duas bases, que são pentágonos, e nós temos aqui as faces laterais. Então, eu calculo cada face lateral, calculo as bases e somo todo mundo, eu vou obter a área total. Por exemplo, me dá o outro, produção, dá o de base hexagonal agora, ó. A base é um hexágono. Então, se eu desmontar ele, ó como é que vai ficar. Só para vocês observarem, né? O corpinho dele é formado por retângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as duas bases. Faço a área de cada um e depois eu somo tudo no final. Então, para a gente agora simplificar aqui, escrever uma fórmula, né? Como que vai ficar a área total? Então, ela vai ser indicada, às vezes, no livro por AT, de área total. Ela vai ser igual a... Todos eles têm duas bases, não é? Então, vai ser 2 vezes a área de cada base, ó. 2 vezes a área da base, mais o quê? Mais a área da superfície, ele quer sair daqui, produção,
da superfície lateral. Vou indicar por AL, que seria todo o corpinho do nosso prisma. Um deles aqui já fugiu, né? Agora vamos fazer exercício para a gente praticar sobre a área da base, a área lateral e a área da superfície total. Um prisma quadrangular regular. Você se lembra o que era regular? Um prisma regular é aquele prisma em que os polígonos que estão na base são regulares. Aqui eu tenho um quadrado, ó, e o quadrado é um polígono regular. Só queria ver se você estava lembrando. Então, esse prisma quadrangular regular tem 7 centímetros de aresta lateral. A aresta lateral é essa bordinha aqui, como a produção disse, ó. É a esse segmento que une as duas bases, tá? Então, isso daqui mede 7 centímetros, que já é referente também à altura do nosso prisma, né? Porque aqui é um prisma reto, ok? E 5 centímetros de aresta da base, ó. A aresta da base tá aqui, ó, que faz parte da base, que é o nosso quadrado que está aqui nesse nosso prisma. A lateralzinha, a produção tá dizendo aqui, ó. Então, calcule a área total. O que que nós sabemos? Que eu acabei de falar da área total, que a área total vai ser igual. Ó, lembra que eu tenho que calcular a superfície toda, como se eu fosse colocar, como é que é? Fazer um papel de presente, enrolar tudo isso aqui com papel de presente. Quanto é de papel de presente que eu precisaria para empacotar esse prisma, tá bom? Isso é calcular a superfície, todas elas. Então, são duas bases, então vai ser 2 vezes a área da base, então indico por AB, mais a superfície lateral. Então, eu vou colocar a área lateral, que é toda ela aqui. Nesse caso, são 4 superfícies. Então vamos calcular. Como que fica a área da base nesse caso? Vamos começar primeiro pela área da base. Vemos que a nossa base é um quadrado, certo? Quadrado. E ele tem 5 centímetros, então, porque fala ali, né, que a aresta da base tem 5 centímetros. Para calcular essa área, então, faço área de quadrado, que é lado vezes lado. Então, aqui vai ser 5 vezes 5, que dá 25 centímetros, unidade de medida. Quando eu estou trabalhando com área, é centímetros quadrados. Muito bem. Agora eu preciso da superfície lateral. O que que nós sabemos? Que para calcular aqui, deixa eu colocar, para calcular a área lateral, eu tenho o que na minha superfície lateral? Aqui eu tenho um retângulo, ó, vamos marcar aqui. Eu tenho um retângulo nessa minha superfície lateral. E o que que eu tenho de medida desse retângulo que ele me disse? Ele me disse que tem 7 centímetros de aresta lateral. A aresta lateral é essa daqui, tá? Mas e agora da aresta da base? A gente já viu, né? Ela tem 5 centímetros, que também está escrito aqui. Então, aqui 5 centímetros. Ou seja, eu tenho um retângulo de 5 por 7. Então, de 5 por 7. Como que calcula a área de retângulo? Você vai fazer a multiplicação dessas duas dimensões. 5 vezes 7, que vai ser 35. 35 centímetros quadrados. Agora, só observa uma coisa. 35 que eu encontrei agora, deixa eu ver se eu faço ao contrário. Aí. Ó, é de uma só, não é? Só dessa superfície. Mas aqui também mede 35. E aqui também mede 35. E aqui também vai ter uma área de 35. Logo, eu preciso multiplicar 35 por 4. Ou somar 35 mais 35 mais 35 mais 35. Então, eu vou fazer aqui agora 35 vezes 4, porque eu tenho 4 superfícies laterais nesse prisma. 35 vezes 4 vai ser 140 centímetros quadrados. Então, presta bem atenção que na hora de eu calcular a área total, ó, se eu fizer isso, a área total vai ser igual 2 vezes a área da base, que tá aqui, 25. Mais a área lateral, que foi de 35, isso daqui está incorreto, porque eu estou colocando aqui o valor de uma superfície apenas. Ele tem 4 superfícies, então o total ali
vai ser de 140. Então, presta bem atenção nesse detalhe, 140. Agora, eu faço essa multiplicação que você já sabe que aqui vai ser 2 vezes 25, 50. 50 mais 140. Então, a área total dessa superfície do nosso prisma vai ser de 190 centímetros quadrados. Então, se você fosse comprar papel de presente para embrulhar esse prisma para dar de presente para alguém, você precisaria de comprar 190 centímetros quadrados de papel. Tudo bem? Agora vamos fazer mais um para ver se você entendeu mesmo? Agora eu tenho um prisma de base triangular regular. Regular porque essa base aqui, que é um triângulo, ele é um polígono regular, tem todos os lados iguais. Só para reforçar. Ele tem a sua aresta lateral medindo 9. A aresta lateral é essa daqui, tá? A aresta lateral medindo 9 e a aresta da base medindo 4 centímetros. Qual é a área total desse prisma, então? Como nós podemos começar? Você já se lembra? A área total é igual. Quem é que se lembra? A 2 vezes. 2 vezes o que mesmo? Porque é toda essa superfície que eu preciso fazer. Você pode também fazer tudo separado. Faz desse, faz desse, faz desse, faz desse, faz desse. Soma tudo no final, vai dar na mesma, tá? Então, são 2 vezes a área da base, porque são 2 áreas da base, mais a superfície lateral. Então, vou colocar aqui a área lateral. E agora, vamos começar pela área da base. Lembrando que nessa base eu tenho um triângulo equilátero. A área da base. A área da base, lembrando que eu tenho um triângulo que é equilátero. Quem é que se lembra como que se faz a área de um triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, isso daqui marca bem que é a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. Tudo bem? E se você está aí calculando a área da superfície total de um prisma e se deparou com uma base que você não se lembra como que calcula a sua área, eu vou deixar a indicação desses vídeos das áreas dos polígonos aqui na descrição, tá bom? Vai lá na descrição que você encontra todos eles para você poder relembrar. E agora, o que eu faço? Então, vamos lá. A área da base do nosso triângulo equilátero vai ser o L. Qual que é a medida da nossa aresta aqui na base mesmo? É 4. Então, a medida do lado do nosso triângulo equilátero é 4. 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3, aqui é vezes, tá? Sobre 4. Agora, eu faço 4 ao quadrado, vai ser 16. Vezes a raiz quadrada de 3, tudo isso sobre 4. Agora veja que você pode fazer uma simplificação desse 16 com esse 4, né? Dividindo ambos por 4. E se você já tem as práticas, mãe, aí já faz a simplificação aqui no começo, ó. Tudo bem? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar a área da base igual 16 dividido por 4 dá 4. Raiz quadrada de 3 permanece. E 4 por 4 vai ficar sobre 1. Mas daí a gente nem coloca esse sobre 1 aqui no denominador, que não vai alterar a resposta, né? Então, eu encontrei a área da base, que vai ser de 4, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Agora, eu preciso fazer o quê? Vamos lá. Vai ser a área total igual 2 vezes o que nós acabamos de encontrar, que é 4 raiz de 3. Mas agora vamos calcular a superfície lateral. O que nós temos aqui? Nós temos essa aresta medindo 9 e essa aresta medindo 4. Tem um retângulo, então faz área de retângulo, que seria 4 vezes 9. Dá para fazer de mental, né? 4 vezes 9, 36. Então, vou marcar aqui que a área lateral, que é o nosso retângulo, vai ser de 36 centímetros quadrados. Cada uma delas aqui, olha que eu estou escrevendo ao contrário, mede 36. 36 é essa. Essa daqui também mede 36.
E essa daqui também mede 36. Então, eu tenho que fazer multiplicado por 3 para achar a área de toda essa superfície lateral, de todo o corpinho dele. Então, agora eu faço 36 vezes 3. 36 vezes 3, 108 centímetros quadrados. Então, não pode esquecer quando você coloca o valor dessa área lateral, que não é só de uma, tá? É de toda a superfície que tem aqui no corpinho do nosso prisma. Então, aqui, essa superfície lateral vai ser de 108. E agora, como que nós vamos terminar? Então, vai ficar que a área total é igual, faça essa multiplicação, 8, 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 3 mais 108. Então, tudo isso daqui é referente à resposta da área total. Daí eu venho aqui e coloco que é centímetros quadrados a nossa unidade de medida. Ah, Gis, mas por que a resposta vai ficar assim, não vai dar um número? Mas isso é um número, só que tá com raiz, né? Mas aí, caso você queira trocar essa raiz quadrada de 13 e obter um valor aproximado para essa área total, você vai lá e troca essa raiz quadrada de 3 por 1,73, que é o valor aproximado dela, tá? Marca bem aí. Então, agora você faz 8 vezes 1,73 mais 108. Vamos apagar aqui agora, que você marcou, né? Tudo aí. Agora, vamos apagar para a gente encontrar um resultado final, que eu sei que vocês falam, ah, mas não tem um resultado final? Quer ver? Quem já sabe, já comenta a resposta. Só fique atento, gente, porque como esse enunciado não me disse nada em relação a quanto vale a raiz quadrada de 3, ou ele não sugeriu para trocar, então se você para a resposta aqui, tá ok, tá? Não se preocupe não. Quando você vai falar, ah, Gis, mas quando que eu troco ou não troco? Vai vir no enunciado. Então vamos lá, continuando aqui agora, vai ficar que essa área total é igual 8 vezes 1,73. Vamos lá. 1,73 vezes 8. 8 vezes 3, 24. Vai 2. 8 vezes 7 dá 56. Com aquele 2, 58. 8 vezes 1, 8. Com aquele 5, 13. Agora eu vou contar as casas decimais. 1, 2. 1, 2. Então vai ficar 13,84, que é a multiplicação, mais 108. Mais 108. E daí você soma tudo isso daqui e você vai encontrar 108 com 13, 108, 118, 121,84 centímetros quadrados. Lembrando que eu encontrei um valor aproximado, porque aqui esse 1,73 é o valor aproximado da raiz quadrada de 3, tá bom? Então essa foi a nossa aula sobre área da base, área da superfície lateral e área da superfície total de um prisma. Se você gostou dessa aula, se você entendeu e quer praticar, já aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. E quando você precisar de um conteúdo para estudar, digita no YouTube Giz com Giz e o nome desse conteúdo que você vai encontrar aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar na sua prova. E sabe quando eu vejo você? Na próxima aula. Tchau!